Neste vídeo vamos levar os companheiros autocaravanistas a um dos lugares para estacionar a autocaravana que nós consideramos mais belos neste nosso Portugal. Uma lagoa, uma extensão de areia a perder de vista, um mar com uma água tépida, atraíram os romanos, os povos islâmicos e agora os autocaravanistas. E será que estão no paraíso? Até parece, passadiços que nos levam diretamente da porta da autocaravana até à praia, com um envolvimento florestal que não deixa ninguém indiferente, e quando pela manhã abrimos a porta das nossas autocaravanas, até parece que estamos no paraíso, mas não é bem assim. Todos os anos alguém promete obras que não aparecem. A área de serviço está imunda por um mau escoamento das águas, ou quando chove e queremos fazer uma mudança técnica, ficamos com os pés todos enlameados, todos sujos. E o piso da área de serviço já não é para os dias de hoje. Atenção que esta área de serviço encontra-se encerrada para as autocaravanas de 15 de julho a 15 de setembro. Nessa altura, só os automóveis ligeiros por aqui podem estacionar. E os preços já começam a ter um valor elevado, 10 euros por dia e 5 euros para a eletricidade. Eletricidade ao final do mês são 150 euros, nem em casa gastamos isso. Mas estamos mesmo no centro urbano. Estamos aqui no posto de turismo, na Manta Rota, com a Neuza, que é uma senhora muito simpática, que teve a amabilidade de estar aqui à conversa connosco sobre a história do que tudo se passou na Manta Rota. Quando vocês por aqui vierem, não se esqueçam, venham ao posto de turismo cumprimentar a Dona Neuza. Vão ver que passa um momento agradável a conhecer a história da Manta Rota. E muitas são as curiosas histórias a que esta região está ligada. Mesmo ali ao lado, na Praia da Lota, sabem que o Conde de Vila Flor e Duque da Terceira desembarcou com um contingente de 2.500 homens. E as tropas liberais atravessaram então o Algarve e o Alentejo e seguiram vitoriosas rumo a Lisboa. Um evento fundamental para a vitória do Dom Pedro IV contra os apoiantes de Dom Miguel I. Muitas outras histórias aconteceram e acontecem por aqui. Mas podemos dizer, no final de cada dia, quando o sol se despede, que estamos mesmo no paraíso. Que por agora vamos deixar para que as nossas viagens possam seguir para um novo destino. Convento de Nossa Senhora da Conceição. Quando o padre Frei João Evangelista transformou uma pequena ermida num convento, nunca pensou que viria a ser uma peça de arte como a que aqui podemos admirar. Independentemente da religião que cada um queira professar, ninguém fica indiferente ao que aqui está exposto. Carveiro, Boim, Carvaleiro, professo da Ordem. Este antigo convento masculino da Ordem Terceira de São Francisco foi fundado em 1680 e desde então tem sido enriquecido com peças de arte e muito especialmente a estatuária, que não nos cansamos de admirar. E aquele órgão tem uma decoração em chinoiserie. Aquela é uma peça fantástica, mas vamos descobri-lo um pouco mais à frente, porque agora vamos visitar uma outra curiosidade que por aqui podemos encontrar. Almodóvar parece ser uma caixa de surpresas e aqui uma das escritas mais antigas que se conhece na Península Ibérica e a segunda mais antiga da Europa. Este Portugal é fantástico. Viemos aqui descobrir um museu único no mundo, dedicado a uma das escritas mais antigas, que leva para aí com mais de 4.500 anos. Curioso ao ver esta lápide, aqui tem um desenho, em que aqui vemos uma escrita com mão firme, não é? E por baixo vê-se que uma não é tão firme, que é uma cópia daquilo, portanto este será o mestre, este será o discípulo. Exatamente como tu fazias nas tuas aulas, quando estavas exatamente com os teus alunos, fazias o texto e depois eles copiavam. Daqui a uns milhares de anos atrás reproduziam da mesma forma. Não era em pedra. Vocês não faziam em pedra. Aqui em Almodóvar viemos encontrar um museu, que é o Museu da Escrita do Sudoeste Algarvio. É de uma zona que ficava entre a planície alentejana e a serra que depois conduz ao Algarve. E nesta região existiu uma escrita arcaica, anterior à escrita romana. É isso que este pequeno museu, aqui em Almodóvar, procura mostrar.
desconhecíamos completamente a existência deste processo de escrita, e esta lápide que aqui está tem a simbologia que era usada. Hoje já se consegue considerar alguns sentidos fonéticos em relação a cada um dos símbolos, e já se consegue fazer a transição entre o símbolo e a escrita que nós hoje usamos. Permite decifrar, até agora só se conseguiu, alguns nomes, pouco mais. Continua em estudo e é algo que merece a nossa visita aqui a Almodóvar. Deixou-nos espantados, que desconhecíamos, e não sei o que mais possa dizer, por uma coisa tão interessante e que é tão pouco divulgada. Aqui as estelas, reprodução das estelas, com os vários símbolos. Aqui tem a figuração de um guerreiro e, possivelmente, a história da sua vida aqui à volta, como era normal fazer-se. É um nunca acabar de surpresas. É por tudo isto que tanto gostamos de viajar de autocaravana. Mas voltemos ao órgão que nos tinha deixado impressionados. Aqui no convento da Nossa Senhora da Conceição temos encontrado algumas peças muito interessantes. O Museu da Escrita, que falei há pouco, e aqui na igreja encontramos um órgão totalmente recuperado. Ainda hoje são feitos concertos com a sua utilização, e que todo ele tem uma decoração em Chinoiserie, que é a imitação das pinturas orientais, das pinturas chinesas. É de uma beleza que só por isto merecíamos fazer aqui a visita a Almodóvar. Mas antes de deixarmos o convento da Nossa Senhora da Conceição, vamos passar ali pela loja do Museu da Escrita. Já estamos equipados, levamos aqui uma recordação da escrita epigráfica aqui do Sudoeste. Mas ainda há mais para descobrir nesta bela vila alentejana. Como, por exemplo, a área de serviço para autocaravanas. Pertence àquela rede de áreas que existem pelo Alentejo, onde é muito difícil entrar. Esta, como tem a cancela permanentemente aberta, esteve cheia. Agora os companheiros já partiram, e também é a altura de nós partirmos nas nossas bicicletas. Existe uma ciclovia mesmo à porta da área de serviço que nos permite chegar rapidamente ao centro urbano. E conhecem aquele sinal? É verdade, Almodóvar faz parte do itinerário da Nacional 2. Homenagem aos sapateiros. Por aqui, esta foi uma atividade profissional muito importante. E os soldados da paz. Bonitas homenagens estas que a Vila de Almodóvar faz àqueles que merecem todo o nosso respeito. Mais à frente fomos descobrir a Ponte de Ribeira de Cobres. Ou como é vulgarmente conhecida, a Ponte Antiga, construída sobre a Ribeira de Cobres. Pensa-se que terá tido origem no século XII ou XIII. Mais de 700 anos de histórias que estas pedras nos poderiam contar. De grande importância para todos os povos que aqui habitaram, fazia a ligação entre Beja e o Algarve. Temos estado em Almodóvar e tem sido uma surpresa. A área de serviço é muito boa. É, muito boa. Ontem visitámos, como mostramos no vídeo, o Centro de Memorial da Escrita Epigráfica que se desenvolveu aqui neste Sudoeste alentejano. Foi uma surpresa, não conhecíamos. O Museu da Escrita Epigráfica é espetacular. A igreja também A igreja é muito... É uma joia, é uma joia. Muitos são os motivos que nos podem trazer até Almodóvar. Mas era a altura da Dona Cristina consultar o mapa para podermos continuar a nossa visita. E sempre acompanhados pela Nacional 2, chegámos ao memorial dedicado ao mineiro. Justa homenagem esta àqueles que escavam a terra para extrair o ferro, que permite fazer os arados que lavram as terras. Com o aproximar da hora do almoço, decidimos regressar ao centro da vila, deixámos as bicicletas junto à Igreja Matriz, fomos visitar o seu mercado, que, como muitos outros, sofre de algum abandono motivado pela mudança dos tempos. Depois fomos fazer algo de que tanto gostamos, deambular pelas ruas das vilas alentejanas. E pormenores curiosos não faltam. Aqui a Torre do Relógio, janelas cheias de história em estilo manuelino, a estatuária religiosa sempre presente. E o que dizer do nome desta rua? Mas não havia como resistir. Aproximava-se a hora do almoço e os nossos passos levavam-nos diretamente a... E logo à entrada ficámos surpreendidos e pedimos feijão com hortaliça. Cozido de couve com feijão. Cozida de feijão com couve. É isso mesmo. Que nós não sabíamos o que era, não é? É um cozido
Tem as carnes, tem o feijão, as coisas. Pelos vistos parece que é tipicamente Aqui da terra. aqui da região. Pelo aspecto até podem parecer-me, devo dizer que adorámos aquele prato. À saída voltámos a passar para aquela rua que achámos tanta piada. A Cristina ainda ficou a ouvir alguns segredos das comadres. Depois estava na altura de regressar à autocaravana e partir para o novo destino. Mas começámos este vídeo com um local que podia ser ou o inferno ou o paraíso. O que é que os companheiros acham? Nós por cá ficamos a aguardar as vossas mensagens, porque agora vamos terminar este vídeo. Mas não se esqueçam, subscrevam o nosso canal YouTube, vamos continuar a viajar juntos.